Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de série aqui no canal e também de livro, na verdade, o meu próprio livro. Vou contar um pouquinho como essa série foi parar, um pedacinho dela lá no meu livro. Mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais, que os conteúdos são diferentes e podem interessar vocês. Vamos falar então de uma série que eu estou apaixonada? Downton Abbey. Sim, essa é a série. Downton Abbey ficou em cartaz na TV de 2010 a 2015. Claro que agora, como todas as demais séries, tá no streaming, tá na Netflix e você pode conferir as 6 temporadas inteiras. E são 52 episódios de uma série que eu estou adorando. Eu acho que a frase clichêzona, nunca te vi, sempre te amei, se encaixa perfeitamente a essa série, porque eu ainda não tinha assistido propriamente, eu tinha assistido um capítulo, mas conhecia um pouco da história. Não é que eu não tinha assistido e não fazia ideia da existência dela ou das características dela. Fazia sim, só não tinha assistido de fato, pelo menos a primeira temporada, algo assim. Eu tinha assistido, acho que um capítulo da primeira temporada, porque eu tinha os DVDs aqui em casa, uma coisa bem arcaica, sabe DVD? Pois é. Tem os DVDs de Downton Abbey aqui em casa, então acho que foi antes mesmo de estar disponível no streaming ou de eu assinar o streaming, mais precisamente. Então eu assisti no DVD e quis o destino que eu não conseguisse dar sequência, assistisse toda a primeira temporada. Acabei assistindo esse primeiro episódio, ficou por isso mesmo. E, enfim. Só que recentemente, há uma semana atrás ou um pouquinho mais, eu assisti a primeira temporada. Comecei lá primeiro, segundo, terceiro episódio e fui absolutamente fisgada por essa série maravilhosa, que tem uma nota 8.7 no IMDb, é uma nota interessante. Eles fazem uma pontuação e um ranking de séries e de filmes também, lá nesse banco de dados da internet relacionado a cinema, a TV, as produções para ambos. E as séries têm uma classificação, as 250 melhores séries de todos os tempos. Downton Abbey está na posição 97 desses 250, o que é bem interessante. Recebeu, durante essa trajetória de 6 temporadas, nada mais, nada menos que 15 Emmys, que é o grande prêmio da TV para séries. E assim vai. A gente tem mais números aqui e eu tô encantada. Acho que esse é o ponto. Vamos falar da série em si. O que acontece ali? Ela está situada no começo do século XX, na Inglaterra, numa propriedade chamada Downton Abbey, que fica na cidade fictícia de Downton. Então é uma bela propriedade, é um castelo, no melhor estilo inglês, e o proprietário é um conde. Então o que a gente vai conhecer na série Downton Abbey? Um pouco da aristocracia inglesa, como ela está estruturada, quais são os conceitos, como ela se relaciona com as demais classes sociais. Porque isso é bem marcado na sociedade britânica, existe aí uma estratificação importante, engessada, e no topo dessa pirâmide, é claro que é uma monarquia, então você tem rei e rainha. E depois você tem esses nobres, tem essa aristocracia proprietária de terras, que explora essas terras em aluguéis, ou na exploração das minas de carvão, ou no cultivo
de agricultura, enfim, o que for. Eles são os proprietários de terra, detêm o dinheiro, e aí vem as demais classes, que a gente pode ter um vídeo disso se vocês acharem interessante. Eu já fiz aqui um vídeo desse, baseado em Orgulho e Preconceito da Jane Austen, que é uma outra autora que deixa isso bem claro, porque ela viveu essa época onde essa hierarquia era bem consolidada e onde as mulheres, em especial, estavam bem aprisionadas nesse sistema. Em Downton Abbey não é muito diferente. É claro que a gente avançou um pouco mais de um século da Jane Austen, mas a questão ainda continua bem vigente lá no comecinho do século XX. Qual é o ano que começa a série? O ano é 1912. Por que eu sei exatamente essa data? Eu posso até dizer o dia que a série começa. Seria no dia 14 de abril de 1912. Não sei se vocês vão se lembrar dessa data, mas foi nesse dia que o Titanic naufragou. E a notícia, provavelmente, me retificando, o dia era 15 de abril, porque eles já recebem a notícia do naufrágio lá em Downton Abbey. E por que eles ficam tão abalados, além, é claro, de toda essa tragédia associada ao Titanic? Eles ficam muito abalados porque o noivo da filha mais velha do conde dessa propriedade, do dono dessa propriedade, ele acabou morrendo no naufrágio. Ela que ia se casar, e o casamento de mulheres é uma coisa muito importante para as heranças e para passagem de títulos e propriedades e terras. Então vamos falar um pouquinho mais dos personagens. A gente tem o Conde de Grantham, ou melhor, é o Robert Crawley. Ele é o patriarca dessa família, dono da propriedade das terras ali ao redor. Ele recebe então o pagamento pelo uso dessas terras para quem mora ali ao redor, além de outros benefícios relacionados à coroa e tudo mais. Ele teve 3 filhas e nenhum filho, nenhum herdeiro homem. Essa distribuição familiar foi perfeita para mostrar essa hierarquia, essa forma de transmitir o patrimônio e os títulos para os homens da família e não para as mulheres. Naquela época, mulher na Inglaterra não tinha direito a nada. Não votava, a mulher também, ela não ia receber a herança do pai dela. E era essa a confusão toda, a complicação. E a história se baseia muito nisso. O rapaz que ia casar com a filha mais velha era um parente, e com esse casamento, a propriedade e o título do Conde Grantham ia ficar na família, com esse casamento feito com a filha mais velha. Só que ele morre no naufrágio e o cenário muda completamente de figura. Por quê? As meninas, as 3 filhas, continuam sem poder acessar essa herança a hora que o pai morrer. E aí ele vai transmitir tudo isso para o próximo parente masculino, homem da família, que é um sobrinho. Então tem um primo distante das meninas, que é o herdeiro de Downton Abbey. E é ele, outro Sr. Crawley, que vai aparecer ali logo nesse primeiro episódio, se apresentando. E é claro que a filha mais velha, ela se sente um tanto pressionada a entrar nesse esquema. Ela que talvez seja uma pessoa mais livre, ela não se enquadra nessa obrigatoriedade, porque está nas mãos dela se casar para manter esse patrimônio ali na família. E se ela se casar bem, se casar com a pessoa certa, porque se ela não faz isso, passa para o rapaz e eles perdem tudo a partir do momento que, é claro, Robert Crawley morre. E é assim,
É muito bem feita, a história é muito... a fotografia é maravilhosa. Então a gente tem essa propriedade, é um castelo que de fato existe. Não é Downton Abbey, é claro, eles usaram um outro castelo, é fictícia a cidade e Downton Abbey, mas fica absolutamente perfeito o que eles fazem. E são esses dramas de se viver nessa sociedade engessada. Outro ponto da série muito interessante são os empregados, porque assim, os nobres têm todo um comportamento, eles não trabalham, ele não faz nada. O Robert Crawley, ele lê o jornal dele, ele cuida da casa, assim, das decisões grandes. Ele não se atém a detalhes, ele vai se preocupar com as decisões mais importantes. E é isso que ele faz, ele tem contatos políticos, ele tem contatos com outros nobres, com a coroa, recebe para jantares, é isso. E é inadmissível um homem dessa posição, dessa classe social, trabalhar. É vergonhoso. É muito engraçado a gente pensar nisso. E a gente vai percebendo porque esse rapaz, esse sobrinho distante, que deveria se casar com a filha mais velha, mas é claro que com uma boa série isso não vai dar certo. Tem que ter um conflito acontecendo. E ele, ao contrário da classe social dele, já que ele não estava tão próximo a tanto dinheiro como o Robert Crawley, ele vem de uma situação mais simples, ele é advogado e ele trabalha. E trabalhar é vergonhoso para essa classe. Então a família Crawley fica chocada com esse comportamento dele, com o comportamento da mãe dele, que se mete a trabalhar como enfermeira, porque ela teve essa experiência prévia e quer ajudar no hospital e tudo mais. É vergonhoso. E isso vai aumentando o conflito na história. É maravilhoso, maravilhoso. Então eu vou parar de dar spoilers aqui. E eu vou para o último capítulo, onde vai acontecer mais uma vez um evento histórico, um dos mais significativos da história do mundo. E é no ano de 1914, chega uma notícia, os boatos já vinham acontecendo nos capítulos anteriores, de um assassinato que aconteceu, de umas rusgas políticas que vinham acontecendo entre os países europeus. E aí chega numa festa nos jardins de Downton Abbey, maravilhosa, um Covescot parecia, mas não sei se era um Covescot, não, era uma festa no jardim. E aí chega uma carta para o Robert Crawley, que abre e ele vai ali no jardim dar essa notícia. Gente, eu quase chorei. É uma cena simples de um anúncio que encerra aí a primeira temporada, mas eu achei maravilhosa, muito bem feita e muito emocionante. E a história em si, ela é bem interessante, pois tem esse cuidado dos dramas de cada um, dessa distância entre os trabalhadores e a classe nobre, esses conceitos, como se passa as heranças, o comportamento esperado de mulheres, o comportamento esperado dos homens em cada classe social, porque isso acaba tendo uma divergência bastante grande, honra e tudo que vai acontecendo, porque são pessoas que vão, cada uma interpretando os fatos de uma forma, tomando atitudes que acha que é o melhor para aquela situação. É muito interessante, uma fotografia belíssima e tudo mais. Por que eu falei que eu ia falar da série e ia falar do livro, do meu livro? Pois é, eu tinha assistido muito pouco e estava escrevendo o meu livro, e no meu livro tem um dos personagens, ele é muito rico, ele é brasileiro, mas riquíssimo. E ele tem propriedades espalhadas pelo mundo. E ele tem uma propriedade muito parecida a Downton Abbey, na Inglaterra. E tem como a história acaba indo para Londres,
Os personagens acabam viajando para descobrir os mistérios, para tentar solucionar os problemas que estão acontecendo. Todos acabam embarcando para Londres. Esse personagem também está lá. E existe esse momento onde eles vão para essa propriedade muito semelhante a Downton Abbey. Eu me inspirei nela, mesmo não tendo assistido o seriado. Eu já conhecia os detalhes e eu quis utilizar um pouquinho disso, brincar um pouquinho com isso lá no meu livro. Então, uma das últimas cenas são os últimos capítulos. Tem uma cena muito forte que acontece nessa propriedade do personagem rico da história. Ela é bem interessante. E a protagonista, quando ela chega, ela não conhecia a propriedade. A hora que ela olha para o castelo, ela fala: nossa, o que é isso? É Downton Abbey? De repente eu tô em Downton Abbey. Ela mesmo brinca porque a impressiona a grandeza da propriedade e ainda nos moldes desse século XX, cheio de empregados, algo suntuoso demais. Bom, é isso, eu fico aqui, eu tô na primeira temporada, espero não ter dado muitos spoilers, eu acho que não, foi mais um contexto dessa série que eu tô amando, já comecei a segunda temporada, eu tenho que me controlar para não maratonar, porque eu fico, nossa, ela só vai ficando mais e mais interessante a cada capítulo. Eu tô amando, é uma série que é a minha cara. Acho esses conflitos muito interessantes, essas mudanças que o século XX trouxe pra gente, né? Durante todo o século XX, e talvez no começo dele, isso tenha ficado muito intenso e a série retrata. Olha, um dos capítulos eu fiquei surpresa, mas acho que já é na segunda temporada. Quando tá avançando, sim, é na segunda temporada, já é 1917. Um dos empregados, que é mais socialista, ele fala: vocês não imaginam o que aconteceu na Rússia. O czar foi preso com a família dele. Aí alguém fala: nossa, mas o que vão fazer com a família do czar? Ele: nada, é só um momento de transformação, mas não vão fazer nada com a família dele. E nós já sabemos qual é a história do czar russo, do último czar russo. Então a série, ela vai permeando a história e é maravilhoso. Então fica aqui minha sugestão, não paro de falar porque eu tô apaixonada. É isso. Mas eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.